a Bíblia Sagrada. Eu sou um homem do século XX ainda, né? Já tenho do século XXI que andam com a Bíblia digital. Eu ainda sou do tempo da analógica ainda, né? Minha Bíblia tem papel, né? Tem capa. Hoje tem umas Bíblias hoje que já não tem mais isso, né? Basta você acessar o smartphone, né? O seu Android, né? E você tem múltiplas versões e até traduções da Escritura Sagrada. O importante é que, quer seja analógica, quer seja digital, amemos as Escrituras. Anelemos pela Escritura Sagrada. Anelemos pela Palavra de Deus. E diz o salmista no Salmo 119, faz uma pergunta retórica: como qualificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. É pela palavra o meio que a graça de Deus nos santifica. O Senhor Jesus nos diz no Evangelho, conforme São João escreveu, capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, eu convido você a nos deleitarmos nesta tarde no texto joanino. Está na primeira carta, no capítulo 4, a partir do versículo 7. Primeira carta do apóstolo São João, capítulo 4, e o verso 7. Primeira carta do apóstolo São João, capítulo 4, verso 7. A palavra de Deus assim nos diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Podeis assentar. Quero convidá-lo a me acompanhar uma breve oração. Santíssimo Deus, revelado, manifestado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou e nos redimiu pelo seu precioso sangue, nos dando uma nova vida
nos guia na verdade e habita em nós, testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esta tarde, nós estamos em Tua presença e alegremos-nos em Ti, Senhor. Exultamos em Ti. A Tua presença, a fartura de alegria. Por isso, Senhor, fala conosco por meio da Tua palavra. Instrumentaliza-nos e cativa cada mente e cada coração ao poder, à graça, à virtude e à unção que emana da Tua palavra. Pois em Cristo Jesus, para Cristo Jesus e por Cristo Jesus, nosso Senhor, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, o amor é uma necessidade humana. O amor é um elemento que permeia a nossa experiência. Contudo, meus queridos irmãos e irmãs, o pecado corrompeu de tal forma a nossa existência, corrompeu de tal forma a nossa humanidade, que tudo aquilo que permeia a nossa existência foi gravemente comprometido pelo pecado. O apóstolo São Paulo fala da universalidade do pecado. Quando ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo 3, o verso 23, ele diz: o salário do pecado é a morte. No verso 23 do capítulo 6. E no capítulo 3, verso 23, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O fato é, irmãos, que o testemunho das Escrituras é de que o pecado, e por causa do pecado, tudo aquilo que constitui a nossa humanidade foi comprometido gravemente pelo pecado, foi corrompido pelo pecado. E obviamente que o amor não está à parte dessa realidade. Embora nós vivamos em uma sociedade e compartilhemos a experiência humana com pessoas que não conhecem a Deus e até observamos as falarem sobre o amor ou afirmarem que experimentaram o amor, nós percebemos, amados, que o mundo não sabe definir e nem tampouco vivenciar e experimentar o verdadeiro. O amor é buscado pelo homem. O amor é uma necessidade humana. O amor é cantado, é poetizado. Poetas falaram e falam sobre o amor. Filósofos. No entanto, amados irmãos, nenhum é capaz de descrever a plenitude, a abrangência e o significado genuíno do amor. O amor verdadeiro, o amor genuíno, não pode ser a priori encontrado na experiência humana, nem na poesia humana, nem na filosofia. O amor verdadeiro nós só podemos encontrar em Deus. E esse texto, o texto que nós lemos nesta tarde, revela-nos algumas verdades sobre o amor que eu gostaria de compartilhar convosco. A primeira verdade que o texto sagrado revela no verso 7 é que o amor procede de Deus.
Percebam, amados, o que o apóstolo São João, inspirado pelo Espírito Santo, aqui nos ensina. Ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Observem, amados, o que São João, compelido pelo Espírito Santo, nos ensina. Deus é a fonte do genuíno amor. Ele não somente é a fonte, ele é o autor do verdadeiro amor. O amor genuíno, o amor verdadeiro, procede de Deus. A fonte, a origem, onde emana o verdadeiro amor, diz o apóstolo São João, é o próprio Deus. De tal modo que uma vez que Deus é a fonte do amor, que dele emana o verdadeiro amor, e que não há experiência do amor verdadeiro a parte de Deus, o apóstolo São João então assevera no texto bíblico. Ele diz: amemo-nos, portanto, uns aos outros. E a razão pela qual nós devemos amar-nos uns aos outros é o fato de que o apóstolo São João aqui nos revela que o amor procede de Deus. A fonte do amor é o próprio Deus. É dele que emana o amor genuíno. E se dele emana o amor genuíno, se ele é a fonte do amor genuíno, nós devemos viver essa experiência graciosa de amarmos uns aos outros, refletindo na experiência interrelacional o verdadeiro caráter de Deus, essa virtude graciosa que nós encontramos em Deus, o amor verdadeiro. Isso, São João inicia o verso 7, chamando a igreja, aqueles para quem ele escreve, de amados, porque eles tinham sido alvo do amor de Deus, o objeto do amor de Deus. A igreja, o povo que ele amou, que ele redimiu, que ele santificou, que ele ensina, que ele guia, que ele santifica, é o povo que foi amado por Deus. Então, somente por isso que o apóstolo São João inicia o verso 7, dirigindo-se à igreja, chamando-os de amados, e exorta-os enfaticamente a que eles devem viver essa experiência gloriosa da comunidade redimida pelo poder do Evangelho, a experiência do amor genuíno na relação uns com os outros. Então, somente por isso, irmãos, que Jesus revela-nos que a síntese da lei é o amor. Ele é indagado por um escriba qual seria o maior mandamento da lei. E em Marcos, capítulo 12, a partir do verso 29, nosso Senhor Jesus Cristo então responde. O maior mandamento da lei é: ouça, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, com todo o vosso entendimento, com todas as vossas forças e de toda a vossa alma. Observem, amados irmãos, que Jesus cita aqui 4 elementos que constituem a nossa humanidade: coração, entendimento, força e alma. Jesus aqui, irmãos, está se referindo à plenitude da nossa humanidade.
Tudo aquilo que constitui aquilo que nós somos deve estar devotado em amar a Deus. Quando ele fala do coração, ele está falando da dimensão emocional da nossa humanidade. Quando ele fala do entendimento, ele está falando da dimensão cognitiva, intelectual da nossa humanidade. Quando ele fala das forças, ele está falando da dimensão física, corporal da nossa humanidade. E quando ele fala da alma, ele está falando da dimensão invisível, intangível e espiritual da nossa alma. Portanto, Jesus está revelando-nos no texto que tudo aquilo que constitui o que somos, tudo aquilo que somos, toda a nossa humanidade, por inteireza, deve estar devotada em amar a Deus. Amarás, pois, o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração, com todo o vosso entendimento, com todas as vossas forças e com toda a vossa alma. E o segundo, semelhante ao primeiro: amarás, pois, ao teu próximo como a ti mesmo. Ora, meus amados irmãos, Jesus também revela-nos, no Evangelho que São João escreveu, capítulo 13, a partir do versículo 34, ele revela-nos o mandamento, a síntese da lei, a característica primordial pela qual a igreja deve ser conhecida. Ele diz: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Ah, meus queridos irmãos, há algumas comunidades ditas evangélicas que querem ser conhecidas por outros elementos. Quem é que grita mais alto? Quem é que sapateia mais? Quem é que faz mais barulho ao tocar a sola dos pés no chão? Quem é que pula mais alto? Mas a palavra do Evangelho revela-nos que nós devemos ser conhecidos por amarmos uns aos outros. O amor é a síntese da lei. O apóstolo São Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 9, ele diz: o amor seja sem fingimento. O amor seja sem hipocrisia. Em outras versões aparece no texto. O amor seja sem máscara. O amor não seja algo superficial, epidérmico. O amor seja algo de entranhas de misericórdia, algo que procede lá do íntimo do nosso ser, que tem como marca a graça de Deus em nós e a imagem de Deus em nós, porque o amor procede de Deus, diz o apóstolo São João. Exatamente pelo fato de que o amor procede de Deus, que o apóstolo São João nos diz no verso 7: todo aquele que é nascido de Deus conhece a Deus. Todo aquele que ama conhece a Deus. Aquele que não ama genuinamente, não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus, ama como Deus amou, como Deus ama e como Deus sempre nos amará. Porque o amor dele transcende o tempo. O amor dele transcende geografias. O amor dele transcende etnias. O amor dele foi a nós revelado, manifesto, concretizado
na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que São João reverbera as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 3, verso 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, verso 8, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que São Paulo está dizendo é que o amor de Deus não ficou apenas em verbalizações. O amor de Deus não ficou apenas em vocalizações vazias, sem significado íntimo, profundo. Dizer que ama é muito fácil. Externalizar, verbalizar, vocalizar o amor é muito fácil. São Paulo diz que Deus foi além. Deus foi além porque Ele provou, Ele concretizou este amor. Este amor foi evidenciado carne, suor e sangue na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Sangue este vertido no madeiro, quando no ápice do seu amor Jesus disse: está consumado, e consumou para o seu povo, para a igreja, uma eterna redenção, uma salvação incomparável, uma redenção incomparável. Este é o amor de Deus. E aqui São João é enfático, amados irmãos, no verso 7, ao mesmo tempo que afirma-nos que o amor procede de Deus e que é a razão pela qual nós devemos amar uns aos outros, visto que todo aquele que ama é nascido de Deus. Ou seja, o apóstolo São João está ensinando-nos que o amor é a característica indelével de todo aquele que foi regenerado, de todo aquele que nasceu de novo, de todo aquele que verdadeiramente foi convertido pelo poder do Espírito Santo e pela graça de Deus revelada no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É pelo amor, pela dádiva do amor, pela graciosidade do amor, que se vivencia não apenas em verbalizações, mas na experiência concreta do dia a dia, ao amar o meu próximo, ao amar o meu irmão, ao amar até mesmo aquele que me ofendeu, ao amar até mesmo ao meu inimigo. É nesta vivência, nessa experiência, onde eu acolho o amor de Deus, que procede de Deus, é que eu testifico verdadeiramente que agora sou filho de Deus, sou nascido de Deus. É isso que o apóstolo São João está dizendo. É isso que o apóstolo São João está dizendo. Mas veja bem, eu chamo a sua atenção para o texto, e é importante que nós tenhamos a Bíblia aberta, ou o seu smartphone aberto, o texto. A igreja tem que estar com a Bíblia aberta. Né? A igreja que não é acostumada a ficar com a Bíblia aberta na hora da pregação, né? Não é um bom indício. E a igreja que não está acostumada com a Bíblia tem que estar com a Bíblia aberta. Estou vendo que os irmãos estão acostumados com a Bíblia. Amém, queridos? No verso 8, o apóstolo nos revela mais outra verdade sobre o amor. Primeiro diz que o amor procede de Deus. Mas no verso 8, São João, pelo poder do Espírito,
verso 8, ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Observem que o apóstolo São João não apenas compartilha conosco por meio das Escrituras que o amor procede de Deus, mas ele afirma que Deus é a própria essência dele, é amor. E só há 4 coisas, irmãos, que a Bíblia se refere afirmando categoricamente que Deus é. 3 delas nós encontramos na literatura do apóstolo São João. Ele diz que Deus é amor. Ele diz que Deus é luz. Ainda no capítulo 1. E Hebreus 12, 29 diz que Deus é fogo consumidor. E em João 4, 24 diz que Deus é Espírito. São 4 afirmações na Bíblia fazendo uma relação direta com o ser de Deus. Deus é Espírito, Deus é amor, Deus é luz e Deus é fogo consumidor. Nesse texto, São João está dizendo-nos que faz parte da essência divina, é algo inerente à natureza de Deus, faz parte de Deus, é a essência dele, está nele, a tal ponto que ele afirma inequivocamente: Deus é amor. Se Deus é amor, Deus ama. E Deus ama incondicionalmente. Deus, ao nos amar, Ele não levou em consideração aquilo que eu e você éramos. Ele não levou em consideração aquilo que eu e você somos. Ou Ele não levou em consideração aquilo que eu e você fizemos, ou haveremos de fazer. Caso contrário, o amor dele seria condicionado pelas nossas atitudes. Mas o amor dele é incondicional. O amor dele transcende as condições, as circunstâncias e aos condicionamentos da experiência humana. O amor dele é incondicional. E para ressaltar essa verdade bíblica, eu lembro aos irmãos do profeta do amor, o profeta que vivencia, experimenta na vida concreta aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Ama incondicionalmente o seu povo. Lembro aos irmãos do profeta Oséias, que é enviado por Deus para tomar uma meretriz como esposa. E ele a toma por mulher. E no decorrer da experiência conjugal, esta mulher o trai. Uma mulher imprudente. É uma mulher frívola. Eles têm 3 filhos, dos quais 2 não eram do profeta Oséias. E chega um momento que o profeta, lamentando e com o coração pesado pela dor, pela angústia, pela tristeza, manda a sua esposa ir embora. Separa-se dela. O texto bíblico diz, no capítulo 1, capítulo 2 do livro do profeta Oséias, que ele chega em casa e fala com os filhos: dizei à vossa mãe que ela não é mais a minha esposa. E o texto bíblico nos afirma que no capítulo 3, Deus vem outra vez ao profeta Oséias e diz: olha, vai e ama aquela mulher adúltera,
assim como eu amo Israel. Diz o texto bíblico que o profeta Oséias, compelido pela graça de Deus, vai outra vez e resgata aquela mulher que outra vez havia se voltado a uma vida frívola, alienada de Deus, alienada de todo o bem. Ele a acolhe, ele a ama, e Deus está dizendo: olha, você vai amá-la outra vez, você vai amá-la intensamente, você não vai desistir de amá-la, você vai continuar e perseverar em amá-la, porque eu persevero em amar o meu povo, eu persevero em amar a minha igreja, eu insisto em amor, mesmo apesar das nossas atitudes. Deus persiste em amar você. Deus não desiste desse amor. Ele te amou ontem, Ele te ama hoje e certamente te amará amanhã e sempre eternamente. Ele ama porque Deus é amor. É óbvio, amados irmãos, que quando nós falamos de Deus, estamos falando de um ser que nós jamais poderemos conhecê-lo plenamente, porque Ele é Deus. E jamais podemos também ser imprudentes e não percebermos, observarmos aquilo que o próprio Deus revela acerca de si mesmo na Escritura Sagrada. Ele é amor, mas também é justiça. Na verdade, o amor dele não se evidencia sem a justiça, nem a justiça sem o amor. Tanto que o apóstolo São Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, e que a justiça de Deus se manifestou, testificada pela lei e pelos profetas, a justiça que é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Nele está revelado a justiça de Deus e nele está revelado o amor de Deus. São Paulo nos diz isso em Romanos 3, 21. Em Cristo vemos a justiça de Deus, porque Ele se tornou a nossa justiça. E em Cristo nós também contemplamos o amor de Deus, porque Ele não nos tratou conforme aquilo que merecíamos, como pecadores que somos. Nem tampouco Ele deixou os nossos pecados impunes. Ele nos redimiu, ao mesmo tempo que julgou, puniu os nossos pecados na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Então Ele puniu os nossos pecados na cruz de Cristo, ao mesmo tempo que evidencia sua justiça, seu amor na cruz de Cristo. É por isso que John Stott, o pastor britânico, autor de diversos livros, disse certa vez: se quisermos encontrar a definição de amor, não precisamos recorrer aos dicionários, basta-nos olhar para a cruz, basta-nos olhar para Cristo. Cristo é o amor de Deus. Não há uma definição maior, mais sublime, mais revestida de significado absoluto do que Cristo como a expressão maior do amor de Deus.
amor de Deus, da justiça de Deus, da graça de Deus, da ira de Deus, da santidade de Deus, da humanidade de Deus, tudo em Cristo Jesus, a esperança da glória, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Deus é amor. Deus é amor. Diz-nos o apóstolo São João: Deus é amor. E em função dessa verdade, amados irmãos, que São João afirma-nos que o amor de Deus se manifestou. Se a primeira verdade que encontramos aqui sobre o amor é que o amor procede de Deus, e a segunda é que Deus é amor, a terceira verdade está a nós revelada no versículo 9. São João diz que o amor se fez manifesto. O amor se manifestou. O amor procede de Deus. Deus é amor. E o amor se fez manifesto. Olha o que diz São João: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Ora, o amor de Deus se manifestou, diz o apóstolo Paulo aqui, o apóstolo São João, na encarnação do Verbo. Eu observei que vocês trataram sobre essa questão também. O que São João está dizendo aqui é que o amor se manifestou, mas ele diz o meio por meio do qual o amor se fez manifesto. O amor é uma virtude, é um elemento intangível. Você não toca, pelo menos a priori. Você não vê, pelo menos a priori. Mas diz-nos aqui São João que o amor de Deus se fez manifesto, ou seja, se fez conhecido, se fez notório, se fez tangível, se fez concreto. Ao haver Deus enviado o Filho ao mundo, encarnação. Ou seja, quando o apóstolo São João, no Evangelho que ele escreveu, no capítulo 1, verso 14, ele diz: e o Verbo se fez carne, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Mas permitam, numa licença teológica, mudar um pouco esse versículo do apóstolo João. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos o seu amor. São João diz: vimos a sua glória. Mas eu ouso dizer, pela própria revelação da Escritura, que São João também poderia dizer: e vimos o seu amor, cheio de graça, cheio de verdade, o amor de Deus concreto, o amor de Deus tangível, o amor de Deus que andou entre nós, que suou em nosso favor, que intercedeu em nosso favor, que morreu em nosso favor, que ressuscitou em nosso favor, que ascendeu à glória do Pai e está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso, amando e intercedendo pela igreja. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, ou seja, por nós, não somente em nós, mas por nós, para nós, visto que na encarnação Deus revela o seu amor ao enviar o seu Filho ao mundo. Esse texto está em diálogo, em um paralelo
absoluta com João 3,16. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês percebam que o apóstolo São João, nos diz claramente o propósito para o qual Deus manifestou este amor em seu Filho. No final do versículo 9 ele diz: para que nós vivamos por Ele. Meus amados irmãos, só há vida em Deus, só há vida em Cristo, só há vida naquele que disse acerca de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. De modo, amados irmãos, que aqui São João também fala-nos da nossa identificação com Cristo. Uma vez que nós nascemos de Deus, e a prova de que nosso nascimento do alto é o amor para com os nossos irmãos, visto que Deus é amor e manifestou esse amor em seu Filho Jesus Cristo, nós somos compelidos por essa verdade e pela graça de Deus a vivermos por meio dele, ou seja, estarmos de tal modo identificados com ele, que expressemos em nossa vida, em nossa experiência, este amor que a nós foi revelado, que a nós foi manifesto, para vivermos por Ele e também para Ele. Pois é isso que o apóstolo São Paulo fala-nos na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 14. Ele diz: por isso o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele, Jesus, morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Este amor nos foi manifesto para que tivéssemos vida e vida nele, vida abundante. Esse amor que nos foi manifesto em Cristo é constrangedor. Por que Paulo diz que é constrangedor? Porque nos constrange a crucificarmos as nossas vontades, a crucificarmos os nossos interesses, a mortificarmos a nossa vida para não vivermos mais para nós mesmos, mas para vivermos por aquele que por nós morreu e ressuscitou, para não vivermos mais em função dos meus interesses, dos nossos interesses, para não vivermos mais uma vida mesquinha, egoísta, baseada nos nossos interesses, mas uma vida dedicada, derrotada tão somente àquele que por nós morreu e ressuscitou. Vivemos para Ele, vivemos por meio dEle, vivemos para a glória dEle, para o louvor de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, São Paulo diz em Romanos 11:36, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente. Amém. São Paulo diz também, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31,
Portanto, agora, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. E fazer tudo para a glória de Deus significa encarnar o Evangelho em nossa vida. E encarnar o Evangelho significa viver em amor, amando o próximo mais do que a mim mesmo. Meu Deus. Deus, Senhor, ajuda-nos a viver conforme a tua vontade. Mas veja, eu chamo a sua atenção, porque o apóstolo São Paulo está nos ensinando algumas verdades sobre o amor. Ele já nos revelou que o amor procede de Deus. Também nos revelou que Deus é amor. Também ensinou-nos que o amor de Deus foi manifesto. Mas ele continua nos seus argumentos, explicita no texto mais uma verdade sobre o amor que eu gostaria de compartilhar com você mais uma vez. No verso de número 10, o apóstolo São João assim nos diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Observe que parece-nos que o apóstolo São João está reverberando o versículo anterior. Mas há algumas nuances que diferem esse texto, do verso 10 do verso 9. Porque o apóstolo São João diz que o amor consiste não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Ou seja, não foi o amor do homem para Deus. A manifestação do amor vem de Deus para o homem. São João está falando aqui de primazia. E no âmbito da primazia, não fomos nós que amamos a Deus primeiro. Pelo contrário. A palavra de Deus nos diz que nós éramos inimigos. A palavra de Deus nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2, versículos 1 e 2. E o morto não pode amar, nem mesmo o morto. A questão fundamental não está no nosso amor para com Deus, mas no amor de Deus para conosco. Ele nos amou. E é este amor que procede dele, que ele é, que se manifestou em nós e para nós, que revela a primazia deste amor divino e nos constrange a amá-lo na medida em que ele nos amou. Meu Deus. Jesus faz-nos a mesma pergunta que fez a Pedro nesta tarde. Pedro, tu me amas? João, Francisco, Maria, Sara, Vitória, Rebeca, Pedro, Lucas, Wagner, Joaquim, Moisés, tu me amas? Deus nos amou. O amor de Deus consiste nisto, em que Ele amou primeiro. Ele não ficou esperando alguma direção do homem em direção a Ele.
em relação a Ele. Não, Ele interveio, Ele veio ao nosso estado caótico, miserável, porque Ele nos amou. Onde abundava a miséria, onde abundava o pecado, onde abundava a corrupção, onde abundava a iniquidade, onde abundava a perversidade, a violência humana, a corrupção humana, superabundou o amor de Deus, transcendeu o amor de Deus, sobrepujou o amor de Deus, superabundou o amor de Deus em nós. Em nós. E por nós, o amor de Deus transbordou o amor de Deus. Entendeu? No versículo 11, o apóstolo São João, ele continua dizendo-nos uma outra vez, dirigindo-se à igreja, chamando-os de amados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Observe as palavras do apóstolo do amor. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Aqui está a quarta verdade sobre o amor. O amor é uma dívida. Lembremos do que o apóstolo São Paulo nos diz em Romanos 13, 8. Ele diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Ele continua dizendo: olha, o amor é o cumprimento da lei. Portanto, não cobiçarás, não matarás, não darás falso testemunho. Tudo se resume no amor, porque quem ama cumpriu a lei. Ele vai além e diz: o amor não faz mal ao próximo. Ora, se o amor não faz mal ao próximo, quanto mais a você. O amor cura. O amor é saúde para a alma. O amor é saúde para o fígado, para o pulmão, para o coração, para os olhos. O amor é saúde para tudo aquilo que constitui a nossa humanidade. Não sei você, mas eu já ouvi uma vez certa irmã dizendo: pastor, não dá mais para me congregar aqui. Por quê? Porque eu vejo, quando eu vejo a fulano de tal, chega assim com uma dor no fígado. Aí eu disse para ela que você vai morrer. Isso aí vai se tornar um câncer. Vai se tornar um câncer. Porque se o amor cura, o ódio adoece. O rancor enfermiza a alma, cria raízes de amargura, entranha em cada cômodo da nossa alma, trazendo trevas, escuridão, doença, enfermidade. O amor ilumina, o amor renova, o amor liberta, o amor cura, o amor é saúde para a alma. Minha irmã, você precisa mudar, disse eu. Você precisa pedir para que o amor de Deus transborde em seu coração, para que você ame o outro, não por aquilo que o outro faz ou deixa de fazer, mas tão somente porque Deus te amou e você deve amar o outro como Deus amou você. Não é o amor do outro para nos impulsionar ao amor. Porque se fosse assim,
nosso amor é seletivo. Eu amo este, porque este é bom para mim. Eu amo essa daqui, porque essa daqui faz aquilo que me agrada, os meus interesses, diz aquilo que me agrada. O amor de Deus não pode ser seletivo. Não há nenhum texto na Bíblia que diga que o amor de Deus é seletivo. Se Deus amou os americanos, Deus amou os brasileiros, Deus amou somente os japoneses, Deus amou somente os judeus. Que maneira. E muitas das vezes, irmãos, nós até ficamos com raiva do amor de Deus. Deixa eu mostrar na Bíblia onde teve raiva do amor de Deus. Jonas. Eu sabia, por isso que eu não queria vir para cá. Eu sabia que tem que acabar perdoando esse povo. Tu é muito misericordioso, tu é muito amoroso, acolheu, tá aí. E os ninivitas eram inimigos de Israel. Jonas queria ver os seus inimigos eram na fossa. Jonas queria ver os seus inimigos, os perversos ninivitas, distantes da dádiva e da bênção de Deus. Foi por isso que ele não foi. Ele não foi, mas teve que ir. Ele não foi, mas teve que ir. Soberanamente Deus o guiou. Nós não devemos escolher a quem amar, porque o amor é uma dívida. As palavras do apóstolo: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Observem que o apóstolo São João diz que o amor em nós é aperfeiçoado. E São Paulo diz em Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 14, que o vínculo da perfeição é o amor. E o amor, a ponte, a conexão para a perfeição. A perfeição que nós encontramos em Deus. Mas o amor nos conduz a este aperfeiçoamento e a esta perfeição, para que o caráter de Deus, que é amor, seja refletida em nós. Que verdades encontramos sobre o amor nesse texto? Primeiro, o amor procede de Deus. Segundo, Deus é amor. Terceiro, o amor se fez manifesto. E quarto, o amor é uma dívida. Portanto, meus irmãos, entendamos que toda expressão de amor genuína, ela não é nossa. Ela é apenas um reflexo do amor de Deus. Entendamos que Deus é amor e que Ele manifestou esse amor em seu Filho Jesus Cristo, de modo que o amor é a síntese da lei, e que para nós, nascidos de novo, o amor é uma dívida. Que Deus em Cristo muito nos abençoe. Esse aqui é o nosso Deus. Graças a Deus, queridos. João Paulo, está tudo pronto?